Fala pessoal, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Lobão, você está aqui no meu canal literário. Bom, hoje eu separei para falar um pouquinho aqui o primeiro livro de literatura japonesa do canal, né? Uma questão pessoal, Kenzaburo Oe, o Kenzaburo Oe, perdoe meu japonês. Esse livro sai aqui no Brasil pela Companhia das Letras, foi escrito pelo Kenzaburo Oe em 1964. Kenzaburo, para quem acompanha aí esse universo literário, nos deixou, infelizmente, o ano passado, em 2023. Aliás, um ano aí de perdas consideráveis para a literatura, né? A gente teve a morte do Kenzaburo, também do Cormac McCarthy, aqui, de quem eu sou um fã incondicional. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, uma das principais obras aí do Kenzaburo, prêmio Nobel, o Kenzaburo é prêmio Nobel de literatura, e aqui a gente tem uma espécie, não um romance autobiográfico, mas esse livro é levemente inspirado na vida do Kenzaburo. Bom, a gente tem aqui, nós vamos acompanhar a saga do Bird, que é o protagonista da obra. O Bird, ele descobre que é pai, e o filho do Bird nasce com uma anomalia cerebral. A inspiração vem do próprio Kenzaburo, que teve um filho com o mesmo problema, a mesma doença. A gente tem que considerar aqui uma perspectiva histórica. O ano do livro, né, que é um livro que se passa na década de 60, para a gente entender um pouco, não entender, mas contextualizar um pouco a situação do personagem. O Bird, ele descobre que vai ser pai, e o filho tem essa anomalia, e existe só duas possibilidades para essa criança. A primeira delas é falecer, então ele nascer morto, né? Um natimorto. E a segunda opção, caso ele sobreviva, é de ter sequelas aí que o vão limitar para toda a vida. Diante desse dilema, o Bird simplesmente ele pede incessantemente para que o filho nasça morto. Então, o Bird deseja, desde o primeiro minuto que ele descobre a gravidez e descobre o problema, ele deseja que seu filho nasça morto. E aí a gente começa a acompanhar essa história, que é um romance de formação desse personagem. O filho vem a nascer, não é um spoiler, mas eu preciso contar essa parte para contextualizar. O filho nasce, então ele não morre, e o Bird simplesmente abandona a criança com a mãe e parte numa jornada extremamente bizarra. É bizarro, os acontecimentos são bizarros, com uma namorada da época de escola. Então o Bird, ele ignora, né? Rechaça a responsabilidade de pai e vai partir numa jornada aí extremamente bizarra, passando por situações muito toscas e diria até nojentas aqui, vocês vão acompanhar um pouco com essa ex-namorada. E aí nós vamos acompanhar esse romance de formação do Bud, porque ele vai passar aqui por um processo de autodescobrimento, né, da questão da paternidade e um processo de perdão mesmo e de redenção. O sentimento que acompanha esse livro durante toda a obra, aí, 222 páginas, é de extremo desconforto, extremo desconforto. O desconforto ele começa já nas primeiras páginas, quando a gente descobre aí, junto com o Bud, que ele será pai, e quando vê que ele deixa o filho com a esposa completamente renegado. Então a gente vai ter uma situação de extremo desconforto, porque o Bird é no começo aqui do livro, uma figura execrável. Pensem, quem é que descobre que vai ser pai e simplesmente abandona o filho à própria sorte, né? O filho com uma doença severa. E ele simplesmente diz que não quer. E antes disso, ele desejou a morte do filho durante toda a gravidez. Então é uma sensação muito desconfortável de ódio, de rechaçamento da nossa parte com o personagem. E a gente vai sentir isso porque o Bird, ele a todo momento ele foge de suas responsabilidades. Não só nessa questão do filho, mas durante o processo aí da jornada que eu disse, que eu citei com a namorada, nós vamos ter episódios aí que o Bird a todo momento foge de suas responsabilidades. E esse desconforto,
que a gente vai sentindo ao longo da obra, da forma como Kenzaburo descreve, né, os eventos, de maneira muito crua, a gente vai sentindo essa coisa ruim, esse gosto amargo na boca, e esse desconforto passa a ser um desconforto não com o Bird, mas com nós, conosco. E esse desconforto, um desconforto de que a gente vai vendo que na verdade nós somos um pouco o espelho do que o Bird é. Não no sentido de ignorar aí o filho, ou rechaçar o filho. Talvez seja. Não tenho como entrar na mente de todas as pessoas, mas na minha cabeça, no meu sentimento, talvez o amor paterno ou materno para algumas pessoas não seja genuíno. Talvez requeira um pouco de descobrimento. É um amor que vai surgindo, não é aquele amor instantâneo. Para alguns sim, para outros certamente não. Então, quando a gente vê a atitude do Bird, num primeiro momento de rechaçamento, né? Como pode uma pessoa ser tão ruim? No desenrolar da obra, a gente vai acabando tendo uma certa empatia com o Bird. E essa empatia nos coloca numa situação de cheque. Como a gente pode ter empatia com uma figura tão execrável? Talvez seja porque a gente veja e enxergue no Bird nós mesmos, as nossas falhas, os nossos momentos de desistir, e a gente verifica no Bird algo como um reflexo daquilo que a gente é de pior, procrastinador, a gente não enfrenta os desafios, a gente ignora as responsabilidades. Citei isso na resenha de O Velho Mar, vou deixar o card aqui, no card, né, o link para o vídeo, e quando o Santiago enfrenta lá o desafio com os tubarões, né, ele dá um sinal de coragem, né, porque ele não tem outra alternativa senão enfrentar os tubarões, porque senão ele vai morrer. E o que o Bird faz aqui é o contrário, né? O Bird ele simplesmente ignora as responsabilidades, achando que ele tem todo o tempo do mundo para viver diversão e esquece as responsabilidades. E a gente é um pouco disso. A gente é um pouco isso. Na nossa vida, a gente procrastina muita coisa, a gente deixa passar muita coisa, a gente simplesmente ignora aquilo que é difícil, a gente enxerga os desafios como algo, na grande maioria, algo que não vale a pena, então a gente sempre procura ficar na nossa zona de conforto, e quando a responsabilidade bate a porta, a tendência é correr. Hoje mais ainda, né? Infelizmente, algumas gerações, as gerações atuais têm passado por um pouco disso. Não é uma crítica, é uma constatação. Aqui o que o Bird faz é isso. E a gente enxerga, nós nos enxergamos no Bird. E daí vem o principal desconforto. A gente passa a sentir o desconforto por conta das atitudes do personagem, mas com o passar da obra a gente vai entendendo que na verdade o personagem é a gente mesmo. Então daí vem essa sensação de agridoce, né? Como se a gente tivesse comido algo com um gosto um pouco esquisito. E a jornada do Bird ela vai ficando uma jornada de crescimento formacional por conta da assimilação, e isso é algo importante para a vida da gente, assimilação da angústia como um sentimento intrínseco do ser humano. Está muito na obra do Kierkegaard, o Luiz Felipe Pondé fala muito sobre isso também. A assimilação da angústia como uma característica do ser humano, para a partir daí a gente dar o salto, né? Então na angústia que o Bird se vê, ele vai se vendo embebido nesse mar de angústia. A partir daí o Bird começa a entender o papel dele naquele microcosmo, o papel que ele precisa desempenhar para aquela criatura, aquele ser humano completamente indefeso, que precisa do Bird para seguir, porque
A gente vai vendo na obra que a criança ela vai superando os desafios. Veja o paralelo, hein? O Bird não supera o desafio. O Bird não quer superar o desafio. A criança não tem alternativa, ela precisa superar o desafio. Então a criança vai melhorando. Aquele recém-nascido vai ganhando corpo. O que era para ser dias de vida vão passando a ser meses de vida. Então o Bird vai começando a compreender o papel que ele tem na formação daquele ser humano extremamente corajoso que está fazendo de tudo para continuar vivo. E o que o Bird enxerga é justamente isso. Ele precisa assimilar a angústia. Ele é uma pessoa extremamente angustiada. Ele precisa compreender o papel dele no microcosmo. E ele entende definitivamente que, além da angústia, a necessidade de perdão, se perdoar do desejo de morte que ele teve para o filho, se perdoar quanto ao que ele fez com a esposa, se perdoar quanto ao que ele fazia consigo mesmo para poder dar um salto. E a mensagem, de certa forma, do livro é essa, assimilação da angústia, a compreensão de que muita coisa passa, não tem como voltar atrás, e você está neste momento situado neste universo e você precisa daqui para frente seguir. É isso que o Kenzaburo coloca com o Bird aqui, com esse desafio que veio à porta da paternidade, que ele aparentemente não desejava, passou a desejar muito menos quando viu a situação do filho, mas que aquilo despertou nele a chama da coragem para seguir, para superar o que era difícil e seguir em frente. Então, a construção do personagem, a evolução do personagem é fabulosa e é um convite aqui, é um convite de coragem mesmo. Quer sair de sua zona de conforto? Então, leia Uma Questão Pessoal de Kenzaburo Oi, porque não só no quesito da paternidade aí, da maternidade em si, esse é o pano de fundo do livro, mas isso aqui é um livro para a vida, porque a todo tempo a gente é colocado à prova e às vezes a gente simplesmente não quer se provar, não quer ser colocado à prova, não quer enfrentar os desafios porque é difícil. A dificuldade nos angustia, a gente não sabe lidar com a angústia e não entende que a angústia é intrínseco ao ser humano. Então a gente precisa assimilar a angústia, superar nossos medos e partir, e seguir adiante. Então essa é a mensagem do livro Uma Questão Pessoal, do Kenzaburo Oi, que eu recomendo fortemente para ler. Tinha feito uma pesquisa, vou até confirmar aqui, ele estava indisponível na Amazon até outro dia, mas é fácil achar em sebo e está disponível na Amazon. Voltou a estar disponível na Amazon, estava esgotado. Vale muito a pena, é um livro de 222 páginas, é um livro fácil de ler, a passagem, toda a dinâmica é muito bem construída e aquela paciência oriental está muito bem colocada aqui, então o livro desenvolve bem. E é um convite aí a enfrentar os seus medos e os seus demônios. Difícil mas eu te convido a fazê-lo. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu vou te pedir para curtir esse vídeo, comentar, me diga o que você achou, já leu Kenzaburo Oi, o que você achou da obra. Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês aí uma ótima semana, fiquem com Deus e tchau!